eu quero falar com você sobre o perigo de sermos improdutivos. E é um texto onde Jesus está contando essa parábola em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Nós vamos ler somente os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Uma das coisas que mais me chama a atenção em Jesus é sua capacidade de simplificar coisas espirituais. Coisas que muitas vezes são de difícil compreensão. Jesus pega isso e torna algo muito simples para nós. Por exemplo, Jesus vai tratar de um assunto como ansiedade. E ao invés de ficar usando termos técnicos, falar de transtorno, de coisas parecidas, Jesus ele fala para as pessoas: olhem essas plantas, olhem esses passarinhos. E ele trata de um assunto tão difícil de uma maneira tão simples. Aliás, ele faz isso o tempo todo usando parábolas. O que são parábolas? Parábolas nada mais são do que pequenas histórias ilustrativas com uma lição a ser ensinada. Você certamente já ouviu do seu pai e da sua mãe a história dos 3 porquinhos, não é verdade? A história dos 3 porquinhos. Os 2 que ficaram brincando e o porquinho que ficou trabalhando. E quando o lobo mau chegou, o que aconteceu? O porquinho que era responsável pôde depois brincar. Isso nada mais é do que uma história para nos ensinar o seguinte: primeiro o seu dever, depois a diversão. Jesus fazia isso o tempo inteiro. E aqui ele conta uma parábola, a parábola dos talentos, para ensinar algumas lições para nós. E de cara eu queria deixar 3 verdades que esse texto nos ensina. A primeira delas é que Deus confia em você. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus confia em mim. Diga aí para quem está perto de você, diga: Deus confia em você. Olha só, quando a gente fala de confiança no que tange ao relacionamento com Deus, logo a gente pensa no nosso dever de cristão de confiarmos em Deus. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Durante toda a Bíblia você vai ver textos nos incentivando a confiar em Deus. E isso é real, e isso tem o seu lugar no nosso relacionamento com Deus. Mas é necessário entendermos que nesse relacionamento, não só um lado confia, não só nós confiamos em Deus, mas Deus também confia em nós. Aliás, durante toda a história da humanidade, quando Deus precisava fazer algo na terra, Ele confiava a alguns homens uma missão. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, a terra estava mergulhada no pecado, e Deus então procurou um homem para confiar uma missão. E Ele achou Noé, homem justo e bom, que andava com Deus, e confiou a Noé uma missão que dependeria a preservação da humanidade. Você já parou para pensar uma coisa dessa? Deus confiou em Noé. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus vai levantar uma nova nação, o seu povo. O povo do qual seu filho nasceria. E ele confia num senhor de 75 anos, junto com sua esposa, Abrão e Sarai, para que deles pudesse surgir uma grande nação. Ele diz para esse homem: olha, de ti, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a Inglaterra, 3 séculos atrás, estava mergulhada no alcoolismo, no pecado,
numa vida sem Deus, na religiosidade ao mesmo tempo, Deus confia um avivamento que estava por vir a dois irmãos, John Wesley e Charles Wesley, fundadores do movimento do metodismo. E esses dois homens, um pregando, o outro cantando, um pregando a palavra de Deus e o outro adorando ao Senhor com hinos, com cânticos, Deus confia a esses dois irmãos um avivamento que estava por vir. Eu quero dizer hoje à noite para você que Deus confia em você, Deus acredita em você. O texto no verso de número 14 diz isso, que esse senhor, na parábola, ele olha para os seus servos e lhes confia os seus bens. Segunda coisa que essa parábola de cara já nos ensina é que não só Deus confia em você, mas Deus investe em você. Deus não é só aquele que acredita na gente, mas Deus deposita valor na gente. A confiança de Deus não é só um discurso. Deus investiu em nós. Deus investiu sua vida em nós. Deus investiu talentos em nós. Deus investiu recursos em nós. Influência. Deus plantou em mim e em você sementes de grandeza. Você vai ver no texto que a um, ele deu 5. A outro, ele deu 2. E a outro, ele deu 1 talento. Às vezes a gente olha para alguém e a gente normalmente chama isso de dom natural. Mas é impressionante como algumas pessoas recebem de Deus habilidades. Você já reparou? Eu conheço pessoas que fazem aula de canto, por exemplo, a vida toda e parecem uma coruja. Eu conheço gente que nunca fez uma aula de canto e canta assustadoramente, algo maravilhoso. Eu conheço gente que faz curso de culinária, IGA, o que mais que tem? Assiste Ana Maria Braga, tem os livros da Ofélia. Ofélia, eu fui longe agora, hein? Estou entregando minha idade, é porque me contaram que tinha uma senhora e tal. Enfim, faz de tudo, mas não consegue fritar um bife. É aquela coisa, você já viu, você já pediu uma receita para alguém, ela te deu a receita, você fez, mas não ficou igual. Você pensou lá no fundo, essa desgranhenta não deu a receita certa. Está faltando coisa aqui. Quem já pensou isso? Mas não é. O que é, gente? É a mão. É a mão da pessoa. É uma habilidade natural. Dada por quem, gente? Dada pelo próprio Deus. Gente que escreve como ninguém. Tem a capacidade de articulação, de falar em público, de escrever. Enfim, Deus investe na gente. Vai olhar a Bíblia, por exemplo, José tinha uma capacidade administrativa fora do comum. Você vai ver que desde lá da casa de Potifar, ele era só um servo, daqui a pouco ele é mordomo. O que o mordomo faz, gente? Vê se está em ordem os empregados da casa, vê se está faltando comida, vê se os produtos de limpeza estão em ordem. Potifar era um homem poderoso, a capacidade administrativa de José era algo natural, uma habilidade natural dada por Deus para ele, que fazia parte do plano e do propósito de Deus para a vida dele. Quando ele é colocado como governador do Egito, num tempo de crise, num tempo em que a fome se estabeleceria no mundo todo, José chega para Faraó e diz: olha, vem 7 anos de prosperidade, guarde 20%, 1/5 de tudo aquilo que você colher, porque nos 7 anos de escassez você vai precisar disso. A cabeça administrativa de José, nunca ninguém parou para ensiná-lo, mas era uma habilidade investida pelo próprio Deus. E terceiro lugar, Deus confia em você, Deus investe em você, mas não se engane, Deus pedirá contas a você. Deus
pedirá contas a você. Muita gente tem uma ideia equivocada de que Deus é tipo um Papai Noel. Deus é um Papai Noel que sai entregando coisas. Carrinho para um, bola para outro, boneca para outro, esmola para um. Deus... O texto nos deixa claro que Deus e Papai Noel, ele não tem nada. Deus é um grande investidor e que vai requerer retorno do seu investimento. Deus, ele de fato te dá algumas coisas, investe coisas preciosas em você. Mas não se engane, não é só para o seu bel prazer, para você brincar e achar que está tudo certo. Não, um dia nós teremos que prestar contas do investimento que Deus fez na nossa vida. Isso fica claro no versículo 26. Você se lembra, o camarada que recebeu, você vai olhar depois o texto com carinho em casa, o camarada que recebeu 5 talentos, talento é uma unidade monetária, tem a ver com dinheiro. O que recebeu 5 talentos multiplicou e voltou com 10. O que recebera 2 talentos multiplicou e voltou com 4. Mas o que recebeu 1 talento fez o quê? Construiu um buraco e escondeu. E daí no dia da prestação de contas, ele pegou aquele 1 talento e foi apresentar para o seu senhor. E o que o seu senhor falou? Servo mau e negligente. Algumas pessoas acham que num dia de prestação de contas, Deus vai chegar para ela, ela vai, sabe... Lembra daquele personagem do Chico Anísio, da escolinha do professor Raimundo, o Armando Volta? Somebody Love, vai chegar todo... Então, vinha eu para essa ilustre aula e Deus vai falar, é mesmo, rapaz, poxa, não deu. Que coisa, não... essas coisas acontecem. Não! Deus é um investidor. Deus investiu pesado. Deus acreditou em você. Porque Ele sabe que você tem condições de trazer o retorno que Ele tem em mente. Deus não vai passar a mão na cabeça, compreender. Deus deu um esfrega no nosso amigo aqui do texto. Eclesiastes 11:9, na versão A Mensagem, a última frase do verso diz o seguinte: um dia você terá de responder a Deus por tudo. Vamos repetir juntos? Diga assim, um dia você terá de responder a Deus por tudo. Sabe, Deus, quando Ele te fez, Ele te criou com um propósito. Ele te projetou para um propósito, para uma missão. Para isso, Ele depositou talentos em você. Para isso, Ele investiu em você. E não dá para você viver uma vida abaixo do propósito de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque isso é ofensivo para o investidor. Imagine aqui, por favor, um pai que chega para o seu filho e desenha uma vida extraordinária para o seu filho, paga estudo. Ô gente, tá barato a educação ou não? Paga a escola. Chega para o filho, paga a faculdade, paga inglês, paga futebol, paga natação, paga isso. O que é isso? São sementes que ele está plantando na vida do filho. Chega lá na frente, o filho vive uma vida medíocre. Como isso é ofensivo para quem investiu, para quem acreditou, para quem depositou. Irmãos, o que eu mais tenho visto, infelizmente, hoje, são pessoas capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas bem dotadas de recurso intelectual, mas que vivem uma vida aquém daquilo para o qual foram criadas. Em nome de Jesus, que um espírito de temor venha sobre a nossa vida hoje à noite, no sentido de entendermos que Deus tem muito mais para a nossa vida. Essa mensagem, como eu disse hoje de manhã, uma mensagem um pouco desconfortável, para nos tirarmos da nossa zona de conforto, por entendermos que o Senhor tem mais para a nossa vida. Nosso desafio é como é que a gente obtém produtividade naquilo que a gente faz.
Como é que a gente vive uma vida, eu gostei dessa expressão esses dias, vendo algo de alta performance. Como é que eu melhoro a minha performance? Como é que eu extraio o melhor que existe em mim, espiritualmente, profissionalmente, ministerialmente, economicamente? Como eu serei capaz de dar a Deus o retorno que Ele merece? Primeiro lugar, descubra o que está nas tuas mãos. Repita isso comigo, por favor, diga: descubra o que está nas tuas mãos. Olha só, quando Deus cria alguém para um propósito, como nós falamos, Ele já deposita na vida dessa pessoa tudo que é necessário para o cumprimento desse propósito. Às vezes você acha que não tem o suficiente. Às vezes você acha que precisava de mais. Às vezes você acha que outras pessoas têm o que você precisava. E como Moisés, a gente começa a dar desculpa para Deus, escusas para Deus, dizendo: eu não falo bem, eu sou pesado de língua, eu tenho um passado que me compromete, eu não posso, chame outro. Deus tinha uma missão para Moisés, até que Deus chegou para ele e disse: espera um pouco, o que é isso que tem nas suas mãos? E o que Moisés tinha nas mãos, gente? Um cajado. Você que assistiu os 10 mandamentos e tal, você normalmente, como eu, olha e acha que aquele cajado é uma varinha mágica. Era só um cajado, era só um pedaço de pau. Deus diz: jogue no chão. E ele joga no chão e aquele pedaço de pau se transforma numa serpente. E Deus diz: estende a mão e toma agora. E ele toma de volta e se transforma num cajado. E é com esse cajado que estava em suas mãos que Moisés fere as águas do rio Nilo e elas se transformam em sangue. Que Moisés estende diante do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre, o povo de Deus passa em terra seca. É com esse cajado em Êxodo 17 que Moisés fere a rocha em Refidim e da rocha brota água. Hoje o Senhor está perguntando para você: o que tem na sua mão? Quais são os recursos que tem na sua mão? Sua influência, sua capacidade, seu talento. Quando os discípulos querem mandar o povo embora ali do deserto, porque eles estão com fome, 3 dias sem comer, Jesus diz: quantos pães tendes? Não fez uma pergunta se a turma estava com fome, quanto cada um ia comer. A questão é quais recursos nós temos já em nossas mãos. 5 pães e 2 peixes nas mãos de Deus é suficiente para alimentar uma grande multidão. A sua missão e a minha missão está ligada, e sempre estará ligada, com aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem, com os talentos e as habilidades que nós temos. Sabe por que algumas pessoas não conseguem ter uma vida de alta performance e dar a Deus o retorno que Ele merece? Porque estão sempre olhando para o lado, para o que recebeu, na opinião dele ou dela, mais do que ela tem. Se eu tivesse a formação que minha irmã tem. Se eu tivesse os recursos que minha prima teve. Se eu tivesse o investimento que fulano de tal, que minha vizinha teve. O Senhor te pergunta hoje: o que é que eu te dei? Valorize isso que eu te dei, aquilo que está nas suas mãos. Vocês já viram esse programa que passa na televisão de ídolos, por exemplo, de gente que vai cantar? Eu confesso para você que eu tenho dificuldade de assistir, porque eu sofro de vergonha alheia, muito, 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 muito. E daí, a gente vê pessoas que acham bonito cantar. Aqui não é a praia delas. E daí, você já viu ou não? O que acontece, gente? Parece aquele programa, o show de calouros do Silvio Santos, que aparecia o homem com a buzina, né? Eu falo: meu Deus, cadê os amigos dessa pessoa? Não, mas minha mãe falou que eu sei cantar.
Irmãos, minha mãe fala que eu pareço o Márcio Garcia. Mãe é bom, mas nem sempre elas falam. Entende o que eu estou dizendo, né? O Michael Jordan, você sabe, foi o maior jogador de basquete da história da humanidade. É algo, eu tive o privilégio de ter nascido nessa época, enquanto ele estava vivo jogando basquete. Mas você se lembra que chegou um momento da carreira do Jordan, ele tinha ganhado tudo, Olimpíadas, já um tanto de NBA e tal. Ele falou, quer saber, vou jogar beisebol. Foi um desastre. Precisou voltar a jogar basquete. Ele não foi projetado para aquilo. Ele não foi feito para aquilo. Essas habilidades não estavam nas suas mãos. Alguém disse que existem 2 dias importantes na nossa vida. O primeiro, o dia que a gente nasce. E o segundo, o dia que a gente descobre o porquê. Existem 2 dias importantes na nossa vida. O primeiro, o dia que a gente nasce. O segundo, o dia que a gente descobre o porquê nasceu. Qual é nosso propósito? Por que estamos aqui? Não é fruto do acaso, não é fruto de um acidente, é fruto de um plano perfeito de Deus. E ainda que os seus pais não tenham te planejado, deixa eu dizer uma coisa, melhor ainda. Só Deus te planejou, isso basta. Conheça o seu propósito. Conheça o que está em suas mãos. E valorize isso, em nome de Jesus. Segundo lugar, depois de descobrir o que você tem, multiplique o que está em suas mãos. Repita isso comigo, diga, multiplique o que está em suas mãos. Dá um cutucão aí no seu vizinho e diga, multiplique o que está em suas mãos. Multiplique. Multiplique. Isso tem um nome conhecido. Isso é desenvolvimento pessoal. É nos tornarmos uma pessoa maior, melhor. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Mais e mais. Não se engane, por favor, acredite no que eu vou dizer para você. Deus quer ver você crescer. Pelo amor de Deus, parece que eu falei uma desgraça. Eu não vou mais pregar aqui não. Eu vou caçar outra igreja para eu pregar, tá doido? Se eu falasse diminuir, você ia falar amém ou não? Deus quer ver você crescer. Jesus disse, o ladrão, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. O intuito do diabo é tirar, é roubar, é arrancar de você. Mas eu vim, Jesus disse, para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito de Deus é que você cresça em todas as áreas da sua vida. Espiritualmente, profissionalmente, seu salão de beleza, Deus quer ver o seu salão de beleza crescer. Ele quer você um jaça. Melhorado. Deus quer ver seu escritório crescer. Deus quer ver seu comércio crescer. Deus quer ver sua família crescer. Suas finanças crescerem. Todas as áreas da sua vida crescerem. Não se engane, Deus quer o teu crescimento. Não é isso que você quer para os seus filhos? Ou quando você imagina seus filhos, você imagina eles vendendo bala no semáforo? Você imagina seus filhos prosperando, avançando, crescendo, mas entenda uma coisa, isso não é resultado de isso não acontece aleatoriamente. O crescimento e o desenvolvimento na nossa vida precisa ser intencional, proposital. Você vai ver no verso de número 16 o seguinte: o homem que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Verso 17, do mesmo modo, o que recebera
2, em contrapartida, o que recebeu 18, o que recebeu 1, perdão, no verso 18, abre uma cova e esconde o dinheiro. Achando que alguma coisa vai acontecer aleatoriamente, não. A multiplicação e o crescimento é resultado de empenho. E você sabe, crescer dói ou não? Crescer mexe com a gente, crescer causa desconforto na gente, mas fomos criados para multiplicação. É interessante o conceito de fidelidade que Jesus coloca aqui, porque quando a gente pensa em fidelidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é lealdade, honestidade, é alguém cuidar daquilo que lhe foi dado. Mas Jesus, ele trata o conceito de fidelidade de uma maneira curiosa. Ele diz para esse camarada, no verso de número 21, que levou para ele, ao invés dos 5 talentos que recebeu, 10, ele fala o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. No versículo 23, o que recebera 2 talentos, e agora devolveu para ele, não os 2, mas 4, Jesus chama esse homem de fiel, porque fidelidade para Jesus está ligada à multiplicação. Fidelidade para Deus não é só quando eu devolvo a Ele aquilo que Ele me entregou, mas é quando eu multiplico o que Ele colocou nas minhas mãos e devolvo para Ele. Minha influência, meus recursos, meus dons, meus talentos, meu empenho. O desafio para mim e para você hoje à noite é a gente, em primeiro lugar, descobrir o que está nas nossas mãos e, em segundo lugar, multiplicar o que está nas nossas mãos. Sabe, gente, Deus, vou falar da minha área aqui, Deus me deu uma palavra, e o meu desafio é multiplicar essa palavra. Agora, pouco a gente completou 5 anos aqui, de volta em Piracicaba, e começamos timidamente a igreja, você já ouviu a história tantas vezes, num grupo familiar, numa casa, numa roda, e depois partimos para um auditório, num hotel pequeno, e depois um salãozinho tímido. Estamos aqui hoje, graças a Deus, centenas e centenas de pessoas passam pela igreja no final de semana. Você vai sair dali, você vai ver algum material que tem ali, e o intuito daqueles CDs, daqueles livretos, daqueles livros, nada mais é do que multiplicar essa palavra, multiplicar a influência. Essa semana eu recebi no WhatsApp uma mensagem de uma pessoa que recebeu um livro no Canadá. Ontem eu estava olhando o canal no YouTube da igreja ontem. Nós não estamos falando de nenhum Whindersson Nunes aqui, tá? Quem não sabe, o Whindersson é o maior youtuber do Brasil. Tem 27 milhões de inscritos no canal dele. Mas ontem, 300 pessoas ouviram uma mensagem que eu preguei. O curioso é que eu não preguei. Eu passei o dia com a família, passei o dia aqui no escritório, em casa, preparando a mensagem para hoje. Mas o que é isso? É um recurso para multiplicar. Pensa, o que é que eu posso fazer para ampliar, para tornar maior aquilo que Deus já me deu? Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de te dar uma ideia, há de te incomodar, e em nome do Senhor Jesus, aquilo que está nas suas mãos se tornará muito maior. Terceiro lugar, como ter uma vida produtiva e dar a Deus o retorno que Ele merece. Entenda uma coisa, não diminua o teu propósito com o intuito de acomodar os teus medos. Eu vou repetir, não diminua o teu propósito com o intuito
com o objetivo de acomodar os seus medos. Boa parte das vezes o que mais nos segura na hora de avançarmos, na hora de ampliarmos, na hora de investirmos, na hora de acreditarmos, nada mais é do que, gente, o medo. O medo. Medo de não dar certo, porque tem um risco, não é? Medo de não dar certo. E se não der certo? E se a coisa não caminhar? Você sabe, quanto maior o retorno desse investimento, maior será o risco. Você precisa escolher qual a perspectiva que você vai olhar. Ficar focado no risco, ou focado no investimento, ou focado no retorno que você pode ter. A gente tem medo das críticas, a gente tem medo do que é que vão pensar, minha família vai pensar, meus parentes vão pensar, meus amigos vão pensar, mas por favor, em nome de Jesus, coloque isso na sua cabeça, o medo é um péssimo conselheiro. Péssimo conselheiro. Uma vez eu estava aqui na igreja, a gente tem, vira e mexe, apresentação com as crianças aqui, né? E daí, eu me lembro de alguém, uma criança não queria vir, estava, enfim, você conhece criança, eu tenho 3, eu sei como é que é. E uma criança não queria vir, e a mãe foi perguntar, falou, mas por que você não vai? Falou, porque eu estou com medo. E o que me surpreendeu não foi a fala da criança de dizer isso, porque eu também já deixei de fazer inúmeras coisas por causa do medo. Mas foi a fala da mãe que disse para a criança o seguinte, se você está com medo, isso é suficiente para você não ir. Se você está com medo, isso é suficiente para você não ir. O que a mãe estava falando para aquela criança é o seguinte, é que o medo é a barreira que vai determinar até onde você vai na sua vida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você foi se casar, você teve medo ou não? Eu não tive medo, eu tive pânico. Foi chegando a semana do casamento, os convites já estavam entregues. Não é porque eu tinha uma dúvida se a Dani era a mulher da minha vida, nada disso. Eu falei, gente do céu. A gente não, quando a gente casa, a gente está solteiro, né? Não é isso? Você casa solteiro. Me lembro quando eu coloquei a Fernanda no berço. Quando a gente chegou em casa do hospital, eu olhei e falei, e agora? Como é que faz? Todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, eu precisei vencer a barreira do medo. Mas às vezes a gente, para acomodar nossos medos, o que a gente faz? Diminui o nosso propósito, diminui os nossos sonhos, diminui os nossos objetivos. O que pauta o lugar e o plano de Deus para a nossa vida, não é o fato do Senhor acreditar na gente, mas são os nossos medos. Há 2 anos eu li um livro, Na Cova com o Leão num Tempo de Neve, espetacular. E o autor diz no livro, eu já tinha lido num outro lugar também, que nós nascemos com 2 medos apenas. 2 medos. Medo de cair e medo de barulho. E ele estava dizendo que todos os outros medos que a gente possui são medos aprendidos por experiências que a gente teve ou porque alguém falou para a gente que bicho-papão aparece no escuro, que o Brasil não dá certo, nada que foi feito aqui, que Piracicaba isso, que isso, aquilo, que essa área não dá certo, que papapá. Todos os outros medos foram aprendidos, mas podem ser desaprendidos. Paulo disse para Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, de covardia, de timidez, mas Ele te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Há pessoas que não estudam por causa de medo, não abrem seu negócio por causa de medo, não dirigem por causa de medo, não trabalham, não se casam por causa de medo.
E você vai ver que o que pautou a decisão desse homem aqui, nada mais, nada menos foi do que o medo. Olha o que o verso 25 diz. Mateus 25, 25. Esse camarada que pegou o talento que lhe foi dado e enterrou. A primeira expressão aí do versículo 25, o que é que diz aí na sua Bíblia? Na minha diz receoso. Em outra versão diz o quê? Atemorizado, ou tive medo. O que influenciou esse homem na hora de agir foi seu temor, foi seu medo. E é interessante que você vai ver que o medo dele tem um fundamento. Sabe qual é o fundamento do medo dele? É a visão equivocada que ele tinha do seu Senhor. Vou repetir. O medo dele vinha da visão equivocada do seu patrão. Olha o verso anterior, verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem, o quê? Severo. Você não vai ver no texto, em nenhum momento, o texto dizer que aquele homem era severo. Os outros dois não disseram isso. É a visão particular dele, que ele tem. O Senhor é um homem severo, ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. O que eu quero dizer é que muitas pessoas sofrem com medo por uma simples razão: elas têm uma visão equivocada de quem é Deus. Quando você tem uma visão clara, real de quem Deus é, o medo não tem espaço mais na sua vida. Algumas pessoas sofrem com medo da falta, porque não sabem que Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor do Salmo 23, e aquele que o tem como pastor, nada os faltará. Alguns sofrem com medo dos seus adversários, dos seus inimigos, porque não conhecem o que Romanos 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguns sofrem quando a enfermidade bate a porta, porque não conhecem Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Muita gente está em pânico hoje, porque tem uma visão distorcida de quem é Deus. E hoje o Senhor quer que você conserte dentro da sua mente uma visão exata de quem é o Deus que nós servimos. Você vai ver a Bíblia toda, o Senhor dizendo: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não temas, não temas, não temas. O único lugar na Bíblia que você vai ver sobre temor aprovado é nós temermos ao Senhor. Temermos a Deus, respeito por Deus, porque quem teme a Deus não precisa ter medo de mais nada. Louvado seja Deus por isso. Não baixe os seus sonhos para acomodar os teus medos. E em quarto e último lugar, acredite, a fidelidade vai te recompensar. Eu vou repetir: a fidelidade te recompensará. Então a gente para por causa de medo, e muita gente para porque acha que não vai valer a pena. Para porque acha que, será que vai dar certo? Mas hoje o Senhor te diz: haverá uma recompensa. Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava naquela coisa de esperar, de nada dar certo, o Senhor apareceu para ele numa visão e disse: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Galardão é recompensa. Galardão é prêmio por algo que você fez. O Senhor disse para Abraão: Abraão, vai valer a pena tudo isso que você está enfrentando. Sabe, se nós pudéssemos conversar com os grandes homens de Deus na história, como José, por exemplo,
eles me diriam e te diriam o seguinte: vale a pena ser fiel. Deus cumpre aquilo que prometeu. Daniel nos diria: ó, de vez em quando, teve um momento que minha fidelidade me levou para uma cova. Mas o leão não fez um arranhão em mim. A fidelidade a Deus nos recompensam. Sadraque, Mesaque e Abednego diria a mesma coisa. Daniel falaria a mesma coisa. Paulo nos diria a mesma coisa. Essa semana morreu o maior evangelista vivo, o Dr. Billy Graham, ganhou milhões e milhões de pessoas para Jesus aos 99 anos. Hoje ele está na casa do Pai, e ele me diria e te diria: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu termino com uma frase que eu li e tem me abençoado tanto. O que somos é o presente de Deus para nós. O que somos é o presente de Deus para nós. O que nos tornamos é o nosso presente para Deus. O que nos tornamos é o nosso presente para Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que chegaram desacreditadas. Quem sabe você mesmo não acredita mais em você, no seu casamento, no seu chamado, no seu ministério, na sua empresa, nos seus negócios. Mas você foi trazido hoje à noite aqui não por acaso, mas pelo Espírito Santo, para que Deus possa dizer para você o seguinte: eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu conto com você. Eu te dei habilidades, eu te dei condições, eu te dei talento, eu te dei dinheiro, eu te dei influência, para que você multiplique isso que está nas suas mãos, e um dia você ouvirá da minha boca: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos hoje à noite.